Olá, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo é aventura e deficiência, um conteúdo da disciplina de Lazer, Sociedade e Meio Ambiente. Nós vamos falar especificamente, da proposta de atividade física de aventura ou esporte radical voltado para as pessoas com deficiência. Quando a gente olha esse cenário, a gente vê que o lazer e a deficiência, ou seja, as propostas de lazer para as pessoas com deficiência, elas ainda são um pouco insuficiente dentro do cenário brasileiro, tá? Há uma carência de informações e práticas de lazer voltado para esse público, ainda, as atividades físicas e esportes de aventura ou radical, e o radical, ele ainda é escasso no nosso país. Há alguns programas, algumas associações que vêm aí batalhando para proporcionar atividades físicas e esportes de aventura para esse público. E é nessa importância que a gente precisa discutir esse conteúdo dentro da formação profissional dos professores, de educação física, para alertá-los a possibilidade de ofertar esses tipos de atividades para esse público, oferecendo segurança e maior diversidade de lazer para essas pessoas. E aí possibilitar o acesso a essas pessoas, assim como as atividades de lazer e de aventura, tá? Quando a gente olha no cenário de atividades físicas ou de aventura ou esporte radical, a gente pode pensar em três finalidades: a terapêutica, a educativa e o lazer. E aí o nosso foco é pensar essas atividades dentro da proposta de lazer, né? E aí, quando a gente pensa nesse foco, nós precisamos entender e conhecer aspectos, anatômicos, fisiológicos, a biomecânica e o próprio comportamento das deficiências. Por que disso? Porque ela vai, esses fatores, eles vão dar um direcionamento para as limitações e as capacidades do indivíduo, né? E aí eu reforço a importância de sempre focar nas capacidades, das pessoas com deficiência, para que a gente consiga aí planejar as atividades de aventura, proporcionar os esportes radicais aí de acordo com as capacidades dessas pessoas. Okay? Isso aí, enfatizar essas capacidades é muito importante. E quando a gente enfatiza essas capacidades, nós estamos focando aonde? Nas potencialidades do sujeito, tá? E aí, essas potencialidades, ela vai gerar informações para a gente planejar, adaptar, o que for necessário para promover o acesso e assegurar a participação do indivíduo naquela proposta. Porém, a gente não pode esquecer o quadro clínico, porque esse quadro clínico ele vai oferecer para o profissional de educação física uma segurança em termos das precauções necessárias e, inclusive, dar indícios das possíveis adaptações também. Então, eu foco sempre na potencialidade, mas também eu tenho que conhecer o quadro clínico, tá?
Nós temos alguns exemplos, né, de pessoas com deficiência aí que já praticam as atividades de aventura, né? Nós temos aí um exemplo nos Estados Unidos, né? O Bill, ele ficou cego aos 28 anos e ele fez uma escalada, não uma escalada, né? Ele fez uma caminhada aí de mais de 3.000 quilômetros durante 8 meses. Ele e o seu cão-guia, né? Conhecendo, sentindo aí as possibilidades de uma atividade física de aventura. E do lado nós temos o Dadá Moreira, que é um brasileiro, tá? Ele tem uma deficiência, né? Uma ataxia, que, né? Ele pode perder os movimentos, tá? O equilíbrio, enfim, aí depende da etiologia. E ele é um dos precursores aí dentro do esporte de aventura, um esporte radical, dentro do contexto brasileiro para as pessoas com deficiência. Quando a gente pensa nessas possibilidades aí de lazer para as pessoas com deficiência e até mesmo essas possibilidades das atividades de aventura, é bem restrito. Às vezes a gente vai encontrar dentro de escolas ou projetos de extensões de universidades e algumas organizações não governamentais e recentemente aí algumas agências de turismo estão promovendo essa acessibilidade, tá? E aí dentro desse contexto de onde encontrar essas atividades para essas pessoas, nós temos um exemplo do Campabilities, que foi idealizado por uma professora de Brockport, a Laura Liebner. O Campabilities, ele é voltado aí para pessoas com surdo-cegueira, tá? E lá eles têm uma possibilidade de vivenciar uma série de atividades de aventuras que talvez eles não teriam oportunidade em outro momento. E o Campabilities também ele teve, né, algumas edições aqui no Brasil, na UDESC, que é uma universidade da Bahia, e recentemente na Unicamp, também voltada aí para pessoas, né, com cegueira, e é uma experiência muito bacana, tá? Ainda seguindo essa linha, nós temos aí a Associação de Aventura Especial, que foi fundada, né, pelo Dadá Moreira, e ele promove aí vários eventos, palestras, ensina e auxilia, né, na disseminação de esportes de aventura para pessoas com deficiência, tá? Mas como que fica então a questão da performance da pessoa com deficiência dentro da atividade física, né, de aventura e esporte de natureza, o esporte radical? Primeiro, depende da especificidade da deficiência, do tipo da deficiência, e mesmo assim que a pessoa tenha uma deficiência, duas pessoas diferentes, né, tenha a mesma deficiência, pode ser que a forma como a deficiência se manifesta, ela é de forma diferente. Então, ela é muito específica, tá? Mas, em linhas gerais, tem alguns exemplos aí que podem afetar aí no desempenho do indivíduo, como espasmos musculares, a própria coordenação, o tônus muscular, tá? Entre outros. Devido a essa diversidade de
especificidade, né, é importante que a gente avalie o indivíduo, porque é através da avaliação que nós vamos ter maiores informações, tá? E aí, no cenário atual, nós temos vários testes que vão permitir aí, a gente avaliar o indivíduo na sua capacidade, né? E aí, uma das principais dificuldades do profissional vai ser o que? Selecionar o teste que melhor se adequa, né, para aquela deficiência, para aquela proposta de atividade. E segundo, né, seria essa aplicação, a gente aplicar esse teste no indivíduo, né, sabendo que é necessário avaliar a funcionalidade, ou seja, o quão de função aquela pessoa que ela tem, né, em termos de movimento, para que a gente consiga proporcionar a melhor experiência possível através de um planejamento de atividades adequadas, né? Aí possibilitando um bem-estar, uma qualidade de vida e uma prática de lazer segura para esse público, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né? Nosso tema de hoje. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.